Olá, turma. Vamos então à nossa revisão de contabilidade pública para a nossa prova, que será no dia 10 de outubro. Contabilidade pública como uma ciência que coleta, registra e controla os atos e fatos que afetam o patrimônio público, o seu campo de atuação e objetivos. O campo de atuação da contabilidade pública tem em 3 níveis do governo: federal, estadual, municipal e além disto, do Distrito Federal, fundações públicas e autarquias. A contabilidade com foco na administração pública possui como objetivos o centro da previsão das receitas e da fixação das despesas constantes dos orçamentos públicos anuais, a escrituração da execução do orçamento financeiro de receita e despesa e o acompanhamento da execução orçamentária financeira. O regime contábil adotado na administração pública do Brasil, de acordo com a Lei 4.320, de 1364, consta o seguinte: no artigo 35, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, a despesa nele legalmente empenhadas. No Brasil, é adotado o regime misto, onde para a receita é utilizado o regime de caixa e para a despesa o regime de competência. O orçamento público é a lei que contém a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, especificando metas e objetivos a serem alcançados qualitativa e quantitativamente. Não podemos falar em orçamento público sem nos referirmos à Constituição, que, através de lei de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social. O ciclo orçamentário é a sequência das etapas desenvolvidas pelo processo orçamentário. Então, ele está disposto em elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação. A receita pública, em um sentido mais amplo, diz que todas as entradas nos cofres públicos constituem receitas públicas resultantes ou independentes da execução orçamentária. O Estado, em todo o mundo, precisa de meios para atender suas necessidades. Em relação à classificação geral da receita, temos a receita orçamentária e extra-orçamentária. Os seus estágios são os seguintes: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A despesa constitui os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais destinados à execução do serviço. Classifica em 2 grandes grupos: orçamentária e extra-orçamentária. Os estágios da despesa: empenho, primeiro estágio, liquidação e pagamento.
demonstrações contábeis do setor público, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Cada um desses elementos representará a movimentação ocorrida no patrimônio público, bem como o resultado correspondente relativo ao exercício que se refere. O resultado orçamentário do exercício, o ROI, é apurado confrontando-se as receitas e as despesas executadas, arrecadação versus gastos, podendo gerar os seguintes resultados: um superávit orçamentário, receita executada maior que a despesa executada, déficit orçamentário, receita executada menor que a despesa executada. Licitação, procedimento administrativo mediante a qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. São objetos da licitação as obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contrata por terceiros. Segundo a Lei das Licitações, que é a 8.666/93, ficam obrigados a realizar a licitação a União, os estados, município e o Distrito Federal da administração direta e indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas diversas atividades estão divididas em duas fases: interna, a abertura do processo em que a autoridade competente determina sua realização, definição do objeto e indicação dos recursos hábeis para a despesa. Externa, edital de convocação dos interessados, recebimento da documentação e proposta, habilitação dos licitantes, julgamentos das propostas, adjudicação e homologação. Fases de acordo com a Lei 8.666/93. Podem ser assim explicadas: edital, impugnação administrativa do edital, recebimento da documentação e proposta, adjudicação e homologação finalmente. De acordo com a lei, são as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e, por último, mais novo, que é o pregão. De acordo com a lei, também tem os contratos administrativos. Então, todas as cláusulas pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida vocês postem no fórum e até a prova continuo à disposição de todos. Um grande abraço.